Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Para quem não me conhece, eu sou o professor Guilherme Corrêa e estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal. Estou falando um pouquinho mais baixo, é super cedo aqui, o pessoal está todo dormindo aqui, não quero acordar ninguém, tá? No vídeo de hoje é um vídeo aqui dessa playlist bem bacana que muita gente me pede alguns tipos de conteúdo. E hoje me pediram um conteúdo que é o seguinte: nas eleições, se eu tiver mais de 50% de votos nulos, é verdade que eu vou ter uma nova eleição? O que acontece? Então está saindo as pesquisas eleitorais aí para presidente da República, né? Imagine que mais de 50% da população vote nulo. A gente vai ter que ter uma nova eleição? É isso mesmo? É isso que eu vou te contar nesse vídeo. Lembrando que essa playlist aqui é aquela playlist Nunca Entendi Direito, justamente para as pessoas que não têm conhecimento jurídico, não têm familiaridade com alguns assuntos e ficam ouvindo muitas notícias por aí. Então eu vou desmistificar algumas coisas por aqui. Então vamos entender um pouquinho como é que funciona isso. Mas antes de prosseguir, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu joinha aí, me ajuda a chegar em 4.000 inscritos, que essa é a nossa próxima meta aqui, beleza? Vamos lá então, lembrando que segunda, quarta e sexta sempre tem vídeo novo aqui no canal. Então vamos dar uma olhada, primeiramente, no que diz a lei sobre esse assunto. Tá? Opa. Primeiro, por que que surge, né? Então, primeira pergunta é essa: mais de 50% de votos nulos. Teremos novas eleições? Tá? O que a lei fala sobre isso? Esse daqui, o artigo 224, é o 224 do Código Eleitoral, tá? Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Se a nulidade atingir a mais da metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais, ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal, no caso aqui, né, o TRE ou o TSE, marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias. Ah, professor, então está resolvido. Se eu tiver mais de 50% de votos nulos, por exemplo, aqui para os candidatos a governo do estado do Paraná, eu vou ter uma nova eleição. Ou mais de 50% de votos no caso da eleição presidencial no Brasil todo, eu também vou ter nova eleição? Cuidado, mais de 50% de votos nulos? Sim, mas o que é esse voto nulo? Primeira coisa, a gente não pode confundir o voto em que eu, Guilherme, vou lá votar, por exemplo, e digito lá um número 00 na urna. Nenhum candidato é número 00. Se eu apertar 00, confirma, esse vai ser um voto nulo. Esse voto, a jurisprudência, né, os tribunais, dizem o seguinte: esse é um voto que manifesta, digamos assim, uma manifestação apolítica do eleitor. Olha, eu não estou nem aí, tá? Os que tem aí não me interessam, eu não estou preocupado com essa eleição, nenhum deles presta, eu não quero nenhum deles. Ele tem o mesmo papel do voto branco. Então, se no dia da eleição você digitar um número que não existe e confirmar, para fins eleitorais é a mesma coisa que você votar em branco. Mas isso não quer dizer que esse seu voto ele é nulo para fins desse artigo 224. Então, o que é essa nulidade? Essa nulidade tem a ver com algum aspecto formal da eleição. Por exemplo, caso aí que aconteceu numa cidadezinha pequena no interior do estado de Minas Gerais, e a gente teve lá, eram cerca de 4.000 eleitores, uma coisa assim, município, e a gente teve lá, um pouco menos, eu acho que era, sei lá, eu sei que teve lá 1.800 votos para um candidato, tá? E isso significava mais de 50% votos. Só que este candidato teve o registro dele de candidatura indeferido, que ele se candidatou,
aí fez campanha, a eleição rolou, o pessoal impugnou essa candidatura dele porque ele tinha sido condenado por atos de improbidade administrativa e não tinha tido as suas contas aprovadas numa eleição, né, num mandato anterior. E isso o tornou inelegível por um período de 8 anos. Tá? Mesmo assim, ele registrou a candidatura, concorreu e ganhou. Nesse caso, como ele recebeu mais de 50% de votos, só que ele não podia ter sido votado porque o registro dele foi indeferido, seria o caso de fazer novas eleições. Tá? Isso acontece bastante. Tem muito candidato que tem a impugnação, que tem a candidatura dele deferida. Então, às vezes você vai olhar uma eleição, assim, principalmente deputado, vereador, depois que acaba a eleição, você vai lá olhar assim, candidato tal, teve 1.200 votos, aí tem entre parênteses, registro indeferido. Quer dizer que aqueles 1.200 votos não serviram para nada. São votos que são nulos para fins do 224. Claro, isso nem sempre gera novas eleições. Eu preciso de uma quantidade muito grande. Eu preciso de mais de 50% dos votos nessa condição. Vejam, olha, eu teria que ter um candidato que recebeu mais de 50% dos votos. E esse candidato ter tido um problema. Por exemplo, o registro de candidatura deferido. Então, cuidado. Quando você opta por votar em nulo, quando você opta por votar em branco, não tem condão de anular as eleições e gerar novas eleições. É simplesmente dizer, olha, eu, Guilherme, não quero nenhum desses candidatos aí. E para manifestar que eu não quero, eu tenho as opções de não ir votar, né? É uma possibilidade, depois eu vou lá e pago a multa ou justifico. Ou eu tenho a opção de ir apertar um número inexistente lá e confirmar, ou apertar voto em branco. Lembrando que o voto nulo e voto em branco, eles servem só para estatística, né? Vai sair lá o percentual de pessoas que votaram em nulo ou branco. Mas para fins de cômputo geral, não muda nada. Quero dar um exemplo para vocês assim, bem emblemático, só para vocês entenderem como votar em nulo ou votar em branco não vai interferir no resultado das eleições, tá? Imagine que numa cidade, sei lá, eu tenha 100 mil eleitores, tá? E 2 candidatos para a prefeitura daquela localidade. Vamos imaginar que eu tenha desses 100 mil, 99 mil pessoas votam em branco ou nulo. Somente mil votam em um desses 2 candidatos. Somente esses 1.000 irão decidir as eleições, não tem problema nenhum. Então, professor, quer dizer que 99% da população não quer aqueles 2. Pois é, mas como não manifestou o interesse num outro candidato, ou porque não existia, ou porque não queria, paciência, aqueles 1.000 é que acabarão decidindo. Por isso que muita gente, quando faz assim uma certa campanha contra o voto nulo, o voto em branco, tem gente que fala, não vote em branco, não vote em nulo. Eu particularmente acho que cada um faz o que acha que tem que fazer, tá? Mas quando a pessoa diz assim, não vote em nulo, não vote em branco, normalmente ela defende isso por uma razão. Ela diz assim, olha, quando você vota em nulo, quando você vota em branco, você está deixando para outros decidirem. Porque por mais que você diga, eu não quero nenhum dos que está aí, legal. Só que serão esses que estarão. Um deles será eleito pelo voto dos demais. Então, cuidado, não caia na fake news, na enganação de que, vamos fazer um grupo aqui, vamos nos reunir para todo mundo votar nulo nessa eleição. E aí eles vão anular a eleição e vão ter que fazer uma nova com outros candidatos. Não, não tem essa possibilidade. Só é possível se há uma nulidade no voto em si. Eu dei o exemplo ali de mais de 50% de votos num candidato com candidatura indeferida. É uma possibilidade. Outra possibilidade, imagine que a gente constate que em mais de 50% dos votos houve fraude eleitoral, né? Houve compra de votos confirmada, demonstrada que mais de 50% dos votos foram comprados. Isso é caso de nulidade.
mais de 50% dos votos foram, sei lá, deram problema em razão de falhas na urna. Vamos imaginar essa situação assim, tá? Então, é muito difícil você ter novas eleições em razão de mais de 50% de nulidade de votos. Isso é mais comum em cidades menores, tá? Onde você pode ter problemas no registro de candidaturas, como é menos eleitores, você pode ter. Agora, em eleição nacional, gente, só se você tivesse, por exemplo, candidato com mais de 50% dos votos, recebeu mais de 50% dos votos, depois vem uma decisão judicial lá definindo a candidatura dele. Tá bom, então? É isso, então. Um grande abraço. Espero que tenham gostado. Deixa o seu joinha aqui, se inscreve no canal e deixa seu comentário. Grande abraço. Até mais.